Eu pensei que já tinha ouvido de tudo em mais de 40 anos de sacerdócio. Mas naquela tarde eu entendi que a dor de uma mãe pode ultrapassar qualquer expectativa humana. Eu sou o Padre Miguel. Há décadas escuto histórias que permanecem comigo muito depois que o confessionário se fecha. Algumas confissões não ecoam apenas entre aquelas paredes de madeira, ecoam na consciência. E o que aquela mulher me contou sobre os próprios filhos, eu realmente não esperava. Antes de continuar, permita-me lhe perguntar algo. Você acredita que uma mãe é capaz de guardar um segredo dos próprios filhos para protegê-los, mesmo que isso a destrua por dentro? Pense com sinceridade. Escreva nos comentários o que você acredita. Eu leio muitos deles em silêncio. E se histórias como esta fazem você refletir sobre família, culpa e escolhas difíceis, inscreva-se. Aqui nós falamos sobre aquilo que muitas casas escondem atrás de portas fechadas. Ela entrou na igreja ainda com a bolsa no ombro, como se tivesse decidido de última hora. Não era jovem, devia ter pouco mais de 60 anos. Vestia-se com simplicidade e mantinha o olhar fixo no chão. Sentou-se no confessionário e demorou alguns segundos até conseguir falar. Disse que era mãe de 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Criou todos praticamente sozinha, porque o marido trabalhava viajando. Contou que sempre foi vista como a mãe forte, equilibrada, a que mantinha a casa de pé. Mas havia algo que carregava há quase 30 anos. E aquilo estava começando a sufocá-la. Eu permaneci em silêncio, como faço sempre no início, porque às vezes a alma precisa de espaço para encontrar coragem. Ela começou falando do filho mais velho. Disse que ele sempre foi o mais responsável, o que ajudava nas contas, o que nunca deu trabalho. Depois falou do segundo, mais impulsivo, mais emocional. E por fim da filha, a caçula, que desde pequena era mais sensível e ligada à mãe. Até aquele momento, nada parecia fora do comum. Mas então sua voz mudou. Tornou-se mais baixa, mais trêmula. Ela disse que quando os filhos ainda eram adolescentes, aconteceu algo dentro de casa que ninguém jamais soube. Algo que envolvia o filho do meio e a filha mais nova. Algo que começou como uma briga comum, mas ultrapassou limites que jamais deveriam ser cruzados entre irmãos. Ela disse que, numa tarde em que voltou mais cedo do trabalho, encontrou a filha chorando no quarto. Demorou a descobrir o motivo, mas quando descobriu, sentiu o chão desaparecer. O filho do meio, em um momento de imaturidade e impulso, havia invadido o espaço da irmã de uma maneira inadequada. Não foi algo repetido, segundo ela. Não foi algo que deixou marcas físicas permanentes, mas foi suficiente para deixar marcas invisíveis profundas. A filha implorou que não contasse ao pai. Tinha medo da reação dele. Tinha medo de destruir a família. E ali começou o segredo. Ela me contou que passou aquela noite inteira sem dormir, sentada na cozinha, olhando para a mesa vazia, tentando entender como proteger os dois ao mesmo tempo. Se contasse ao marido, sabia que ele reagiria com violência. Talvez expulsasse o filho de casa. Talvez algo pior acontecesse. Se denunciasse o escândalo, destruiria a família. Se permanecesse em silêncio, corria o risco de minimizar algo grave. E ali, sozinha, tomou a decisão que a acompanharia por décadas. Escolheu o silêncio. Conversou severamente com o filho. Deixou claro que aquilo jamais poderia se repetir. E colocou limites rígidos dentro de casa. Separou horários, separou quartos, impôs vigilância constante. E nunca mais tocou no assunto. Enquanto ela falava, eu percebia que o peso que carregava não era apenas pelo ocorrido, mas pela escolha que fez depois. Perguntei se a filha havia superado aquilo. Ela disse que a filha cresceu, casou-se, teve filhos, mas sempre manteve uma certa distância emocional do irmão. Nunca houve confronto direto. Nunca houve revelação pública. Apenas um silêncio espesso que pairava nos encontros de família. E então ela me disse algo que me surpreendeu ainda mais. Nos últimos meses, a filha começou a fazer terapia.
E durante uma conversa recente, insinuou que talvez um dia contasse tudo ao pai. O medo da mãe voltou com força total. Você consegue imaginar o que é viver 30 anos esperando que uma verdade venha à tona a qualquer momento? Se já viveu algo semelhante em sua família, compartilhe nos comentários apenas o que se sentir confortável. Às vezes, ao perceber que não estamos sozinhos, encontramos força para enfrentar o que evitamos por anos. Ela me perguntou se tinha sido uma péssima mãe, se deveria ter agido diferente, se o silêncio foi proteção ou covardia. Essas perguntas não têm resposta simples, e eu sabia que qualquer palavra minha poderia ecoar profundamente naquela consciência já tão cansada. Eu lhe perguntei algo que aprendi ao longo do tempo. Qual foi sua intenção naquela noite? Ela respondeu sem hesitar que quis proteger a filha e evitar que o filho destruísse a própria vida por um erro grave cometido na juventude. Disse que acreditou na capacidade dele de mudar. E segundo ela, ele mudou. Tornou-se um homem correto, pai dedicado, trabalhador honesto. Nunca mais houve qualquer sinal de comportamento inadequado. Mas o que a atormentava era a dúvida. Será que proteger um filho significou silenciar a dor da outra filha? Será que, ao tentar manter a família unida, criou uma fissura invisível? Enquanto eu a escutava, lembrei-me de algo do meu próprio passado. Quando eu ainda era jovem sacerdote, ouvi uma confissão que me fez questionar se minhas palavras eram suficientes para reparar danos já causados. Desde então, aprendi que nem sempre temos o controle sobre os resultados das nossas escolhas, apenas sobre a intenção e a responsabilidade que assumimos. Disse a ela que o erro cometido pelo filho não poderia ser apagado, mas também disse que a responsabilidade dele não era anulada pelo silêncio dela. Cada um carrega a própria consciência. Ela chorou pela primeira vez naquele momento. Disse que o que mais temia era morrer antes que aquilo fosse resolvido. Não queria deixar para trás uma bomba emocional que explodisse depois, mas também tinha medo de abrir uma ferida antiga e causar um rompimento definitivo entre os filhos. Perguntou-me se deveria contar ao marido agora, depois de tantos anos. Perguntou-me se deveria incentivar a filha a falar. Perguntou-me se ainda havia tempo para reparar algo que ficou mal resolvido por 3 décadas. Eu não lhe dei uma ordem, não lhe ofereci uma solução pronta. Disse apenas que a verdade, quando vem acompanhada de maturidade, pode trazer libertação, mas também exige preparação. Perguntei se a filha estava emocionalmente forte o suficiente para enfrentar as consequências. Perguntei se o filho estava disposto a assumir publicamente o que fez, porque a reconciliação verdadeira exige que todos estejam prontos para encarar o passado. Não se trata apenas de revelar, mas de reconstruir. Ela permaneceu em silêncio por longos segundos. No confessionário, o silêncio nunca é vazio. Ele é pesado, cheio de memórias e arrependimentos. Disse que talvez tivesse subestimado a profundidade da dor da filha, que talvez tivesse se concentrado demais em preservar a aparência da família. E ali estava o ponto central. Muitas vezes, confundimos harmonia com ausência de conflito, mas a harmonia verdadeira exige que o que está escondido seja tratado com coragem. Antes do ser, ela me fez a pergunta que parecia queimar por dentro. Padre, uma mãe pode amar igualmente 2 filhos, mesmo quando um feriu o outro? Essa pergunta ficou comigo. Talvez fique com você também. Escreva nos comentários o que pensa sobre isso. O amor de mãe é dividido quando surge uma ferida entre irmãos, ou ele apenas se torna mais complexo? Ela saiu devagar, enxugando as lágrimas. Eu não sei qual decisão ela tomou depois daquela conversa. Não sei se a verdade foi revelada. Não sei se a família enfrentou o passado ou continuou sustentando o silêncio. Depois que a igreja ficou vazia, permaneci sentado por alguns minutos, refletindo sobre como as escolhas feitas em um único dia podem atravessar décadas. Pensei no filho, que talvez carregue culpa escondida. Pensei na filha,
que talvez carregue uma dor nunca plenamente validada. Pensei na May, dividida entre dois amores igualmente intensos, e lembrei-me novamente da juventude, da confissão que ouvi anos atrás, e que me ensinou que nem sempre conseguimos impedir que o passado volte à superfície. Às vezes, ele retorna porque precisa ser finalmente enfrentado. Se esta história tocou algo dentro de você, deixe sua reflexão nos comentários. Talvez alguém que esteja vivendo um silêncio parecido encontre coragem ao ler suas palavras. E se deseja continuar ouvindo relatos como este, inscreva-se. Aqui, os segredos encontram o silêncio, mas também encontram espaço para reflexão. Eu sou o Padre Miguel, e depois de tantos anos ouvindo confissões, aprendi que a família é o lugar onde o amor é mais forte, mas também onde as feridas são mais profundas. Nem todo silêncio é proteção. Às vezes, é apenas adiamento. E a sabedoria está em saber quando é hora de finalmente falar.